como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós cremos que a Bíblia é única e suficiente palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela é a forma pela qual o Senhor escolheu se revelar a nós. E quando meditamos na palavra de Deus, meditamos no que o Senhor, na forma que Ele escolheu se comunicar a nós, nós vamos ver algumas histórias sendo contadas, algumas histórias pelas quais nós podemos aprender mais do Senhor, aprender do seu caráter, aprender da sua bondade e da sua misericórdia. Por exemplo, nós vamos ter algumas histórias inspiradoras, algumas histórias que nos trazem alegria, como a história de Davi confiando em Deus e vencendo os gigantes filisteus. Nós vamos ter algumas histórias tristes, algumas histórias de sofrimento, mas de pessoas que estiveram junto ao Senhor, como nós cantamos essa noite, a história de Jó. Nós vamos ter várias histórias que vão nos revelar sobre o Senhor. Só que uma das histórias em toda a palavra de Deus mais tristes, e uma das histórias mais trágicas que nós conseguimos ver dentro da palavra de Deus, é a história que está descrita em Gênesis capítulo 3. É a história da queda do homem e de como o pecado entra no mundo e muda completamente as coisas. Então quero convidar você esta noite a estar abrindo sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 3. Inicialmente vamos estar lendo o versículo 6, mas eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo. Que durante essa noite, durante a mensagem, nós vamos estar refletindo um pouco sobre a história da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Se puder passar, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Vamos ler novamente? A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos pela tua palavra que está aqui sendo exposta essa noite, Senhor Deus. Graças te damos, Pai, porque queremos que ela é viva, que ela é eficaz, Senhor Deus. Graças te damos, Pai, porque queremos que tua palavra pode nos transformar. Graças te damos porque queremos que tua palavra, Senhor Deus, pode impactar e mudar as nossas histórias, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra revelada essa noite. Fala conosco através dela, Senhor Deus. Ministra aos nossos corações, Senhor Deus, durante essa noite. É o que nós oramos e assim já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos conhecem a história da criação, certamente conhecem. Lá em Gênesis capítulo 1, fala sobre Deus criando todas as coisas em 7 dias. Gênesis capítulo 1 narra essa história. Gênesis capítulo 2 vai esmiuçar, vai detalhar sobre a criação do homem, como Deus cria o homem a partir do pó da terra, como Deus sopra no homem o fôlego da vida, sopra em suas narinas. E Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda do homem, sobre como a forma que o pecado entra no mundo, sobre a forma que o homem desobedece ao Senhor. Havia uma ordem direta do Criador. Quando ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim, e ele diz, de todas as árvores, de todos os frutos você pode comer, com exceção de um. Só havia um fruto entre todos que haviam no jardim que o homem não podia comer. E é esse fruto que Eva e Adão, como a Bíblia fala, olham, e o fruto parecia delicioso. A árvore era linda, o fruto parecia delicioso. E eles vão lá e desobedecem a ordem que o Criador havia dado. E porque justamente eles desobedecem essa ordem do Criador, justamente porque eles desobedecem aquilo que o Senhor ordenou,
todas as coisas vão mudar a partir daquele dia. A partir daquele momento, nada vai ser mais como era antes. Tudo muda. Não só para Adão e para Eva, mas para seus descendentes e para toda a terra. E em toda a terra as coisas mudam, porque naquele momento o pecado entrou no mundo. E Adão e Eva, como representantes legais ali de toda a humanidade, como os nossos representantes, nós vamos ter o que nós chamamos da culpa herdada. Nós herdamos a culpa de Adão e Eva pela queda, pela desobediência de Deus. Mas você pode dizer, Mateus, o que eu tenho a ver com isso? Adão e Eva pecam lá atrás e eu herdo a culpa deles? Adão e Eva erram lá atrás, eles desobedecem ao Senhor e agora a culpa é herdada, a culpa também é minha? É, meus irmãos, porque percebam que milhares de anos depois do que aquilo aconteceu, nós continuamos achando a árvore linda e o seu fruto delicioso. Nós continuamos desobedecendo ao Senhor com nossas ações. Dia após dia, continuamos ofendendo a santidade de Deus, continuamos ofendendo a um Deus eterno com o nosso pecado. Agostinho vai dizer que antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham o arbítrio que eles diziam, olha, eles podem pecar ou eles podem não pecarem. No latim ele vai dizer, possem pecare ou possem não pecare. Ou seja, eles tinham a possibilidade de pecar ou eles tinham a possibilidade de não pecar. Mas aí eles pecam. E a partir do momento que o pecado entra no mundo, a natureza humana muda. E aí eles não podem não pecar. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Que antes do pecado entrar no mundo, o homem poderia pecar ou poderia não pecar. Mas depois que o pecado entra no mundo, o homem não consegue não pecar. Essa se torna a natureza humana. Todos os nossos atos, tudo que você possa achar que, é bonzinho o que eu estou fazendo. Se isso não passar pela cruz de Cristo, é um ato pecaminoso. Todos os nossos atos, todas as nossas ações que não passam pela cruz de Cristo são profundamente pecaminosas. Essa é a natureza humana. Nós não podemos não pecar. Sem Cristo nós não podemos não pecar. Tudo que nós fazemos é profundamente contaminado pelo pecado. E um Deus eterno, que tem a sua santidade ofendida, um Deus justo, ele não poderia deixar isso acontecer de qualquer forma. Deveriam haver consequências diretas para o pecado da humanidade. Um Deus santo, um Deus justo, não poderia passar pela nossa ofensa sem estabelecer as devidas consequências. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre as consequências do pecado que entrou no mundo. E é isso que nós vamos ser relatado em Gênesis capítulo 3. Por isso que eu pedi para que você mantenha sua Bíblia aberta. Porque em Gênesis capítulo 3 nós vamos começar a esmiuçar as consequências do pecado quando ele entra na humanidade. E essas consequências nós vamos ver claramente que elas se dão de formas de quebra de relacionamento. E o primeiro relacionamento que nós vemos ser quebrado por consequência do pecado é o relacionamento do homem com ele mesmo. É o relacionamento do homem com o seu próprio corpo, com o seu próprio espírito. A forma como o homem se relaciona com ele mesmo mudou completamente após o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte: naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Meus irmãos, após a queda, o homem passou a ter vergonha de si mesmo. O que contrasta justamente com a inocência antes da queda. Após a queda, ele tem vergonha a ponto dele procurar algumas folhas de figueira, costurar e se esconder delas. Como a criança, quando o pai chama, quando a gente procura, e a gente sabe, criança quando está quieta, está fazendo alguma coisa errada. E aí a sensação que eu tenho é essa, que Adão e Eva eles procuram e eles querem se esconder. Como se eles pudessem se esconder do Senhor com aquela folha. Dizer, olha, a gente fez besteira, a gente cometeu um erro. E a partir de então,
toda a natureza deles. E a forma como ele se relaciona com ele mesmo mudou. Por conta desse pecado. No versículo 16, no começo do versículo 16, em Gênesis 3, vai dizer, olha, a mulher lhe disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Isso é, as dores são consequências do pecado. Por conta do pecado, a dor do trabalho de parto existe. Por conta do pecado, as dores, as doenças que tanto nos afligem existem. O homem, ele não consegue mais ter harmonia com o próprio corpo, com seu próprio espírito, por conta do pecado que entra na humanidade desde então. Então, de onde vêm as dores que nós temos, de onde vêm as doenças? Elas nascem no pecado. De manhã eu estava compartilhando, alguns irmãos sabem, eu trabalho em um hospital com crianças, e recentemente a gente internou uma criança de 3 meses. Uma criança de 3 meses que perdeu a sua visão por causa de um câncer no olho, por causa de um retinoblastoma. E eu, meu Deus, por quê? Por que uma criança de 3 meses precisou perder a visão? Por conta do pecado, por conta do nosso pecado. As doenças existem, as dores existem, por conta da forma que o pecado entrou na humanidade. Eu não estou dizendo que foi algum pecado específico dos seus pais, como os discípulos vão inferir sobre aquele cego que se chamava Jesus, lá em João capítulo 9, onde eles dizem, olha, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui, não é que aquele cego não tinha pecado, não é que os pais dele não tinham pecado, mas não foi um pecado específico que causou aquela cegueira, mas a cegueira é fruto do pecado. A cegueira naquele homem só existe por conta da natureza pecaminosa, porque a imagem e semelhança de Deus que estava em nós havia sido borrada, havia sido manchada. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a semelhança, essa imagem e a semelhança de Deus em nós, ela está borrada pelo pecado. Conforme que nós olhamos e disse, tem a imagem de Deus ali, mas está sujo, está manchado, não está da forma que deveria ser. É então a relação do homem com ele mesmo, por conta do pecado, foi manchada. A nossa identidade de criados à imagem, conforme a semelhança do nosso Deus Pai, foi manchada pelo pecado. Se nós deveríamos dar-lhe glória pelo que ele fez, nós passamos a nos tornar amantes e idólatras de nós mesmos. Por conta do pecado, o homem criado para dar glória exclusivamente a Deus, ele passa a se amar além da conta. Ele passa a se idolatrar. Ele passa a se colocar no lugar do próprio Deus. Prova disso, quantas vezes a superexposição que nós vemos em redes sociais, por exemplo. Pessoas que expõem seus corpos, expõem aquilo que são, a troca de um like, uma curtida, um seguidor. Porque a relação do homem com ele mesmo se tornou desfuncional por conta do pecado. Não foi para isso que fomos nos criados, mas nos tornamos isso por conta dos nossos pecados. A relação disfuncional do homem para com ele mesmo, incluindo as doenças que nos assolam, são por conta do nosso pecado. Então nós entendemos que o homem pecou, que todos nós pecamos junto com Adão no Éden, porque nós continuamos achando a árvore linda, porque nós continuamos vendo e achando o fruto delicioso. Nós pecamos junto com Adão, o pecado entra no mundo através de Adão, e nós estamos corrompidos desde então. E todas as nossas ações que não passam pela cruz de Cristo são profundamente pecaminosas. E por conta disso, a nossa relação com nós mesmos, a relação do homem com ele mesmo, está profundamente manchada, está profundamente prejudicada. Mas não é só essa relação que está prejudicada pelo pecado. A relação do homem com o seu próximo também está prejudicada. Percebam que em Gênesis capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim, Deus ao confrontar o homem, ele diz, olha, quem disse que você estava nu? Perguntou Deus, você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse?
O homem respondeu: Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Ao ser confrontado pelo pecado, o homem vira para aquela que deveria ser a sua companheira, que era a sua ajudadora, que era a sua parceira, e diz: olha, a culpa foi dela. Senhor, se não fosse ela, eu não tinha pecado, mas não, foi justamente ela, por causa dela que eu pequei. Então aí nós já percebemos que a relação que havia do homem com o seu próximo, de Adão com Eva, do homem com sua esposa, ela se torna rompida. Ela se torna disfuncional, diferente daquilo que ela deveria ser, por conta do pecado. O pecado é a causa das relações desarmoniosas que existem entre marido e mulher, entre irmãos, dentro da nossa igreja, entre pais e filhos, com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho. Tudo isso, todos esses problemas que existem, desarmoniosos, têm a sua origem no pecado. Prova disso, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Vou repetir. Tiago questionando para a igreja. Essa carta Tiago escreve para a igreja. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Como se ele dissesse: olha, de onde vêm as brigas dentro da igreja? De onde vêm as discussões dentro da igreja? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Meus irmãos, Tiago deixa claro que as brigas, que as contendas, que as discussões que existem no nosso meio são justamente por conta do nosso pecado. A desigualdade social existente dentro do nosso meio, ela tanto assola o nosso país, tanto assola a nossa cidade, ela tem sua origem no pecado. Se os irmãos passarem de Tiago 4 para Tiago capítulo 5, vão ver justamente um alerta de Tiago aos ricos que começam a explorar os mais pobres. Paulo vai dizer, Tiago vai dizer, olha, coitado de vocês, ai de vocês que estão explorando, porque a relação de desigualdade social, ela também tem sua origem no pecado. A ponto de Paulo alertar a igreja de Corinto com relação à Santa Ceia, por conta da desigualdade existente lá. Quando a ceia do Senhor era servida, eles faziam como uma grande refeição, que eles se reuniriam juntos para comer do pão, para beber do vinho e relembrar o sacrifício do Senhor. Só que enquanto, na igreja de Corinto, enquanto essa refeição era servida, uns comiam tanto, uns levavam tanto para comer, a ponto de estar completamente cheios. Uns bebiam tanto vinho, a ponto de se embriagarem, outros sequer poderiam participar da mesa do Senhor, porque não tinham pão e não tinham vinho. E Paulo vai escrever a carta a Corinto e dizer, olha, vamos organizar isso daí, porque isso é inconcebível. Não dá para as pessoas não poderem participar da mesa do Senhor, porque não tem o que comer, porque não tem o que beber. E essa desigualdade dentro da igreja tem como origem o pecado. Percebam lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 e 21. Paulo vai alertar assim, olha, quando vocês se reúnem, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Paulo está dizendo assim, olha, não venha me dizer que quando vocês estão se reunindo, vocês estão interessados na ceia do Senhor, estão interessados em relembrar o sacrifício de Jesus. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Percebe a disfuncionalidade da desigualdade social que tem como origem o pecado? Percebem porque é tão importante esse braço da igreja que foi apresentado aqui essa noite? Percebe porque essa relação de desigualdade social, ela é estabelecida por conta do pecado. Enquanto uns comiam demais e bebiam vinho a ponto de embriagar-se, havia aqueles que não tinham o que comer. E por causa disso,
não podiam participar da mesa do Senhor. A estes era negado o direito de relembrar o sacrifício e a morte de Cristo, por conta do pecado, porque alguns comiam demais e outros não tinham o que comer. Mas você pode dizer: Mateus, graças a Deus isso não acontece com a gente. Aqui na igreja todo mundo participa da mesa do Senhor de forma igual, de forma justa. Isso não acontece no nosso meio. Meus irmãos, louvado seja Deus por isso. Mas será que após o momento de ceia, em que nós estamos aqui, que nós partilhamos do pão, que nós partilhamos do vinho, e que nós relembramos o sacrifício de Jesus, ao voltar para casa, será que todos os nossos irmãos têm o que se alimentar? Aqui na igreja tudo bem, durante o nosso momento de culto, durante a ceia do Senhor, acontece, todos participamos igualmente, mas será que ao voltar para casa, isso também acontece? Todos têm igualmente o que comer, todos podem participar de uma refeição junto com seus filhos, de forma igual. E apesar de participarem da mesa do Senhor conosco, ao chegar em casa, não têm o que alimentar-se ou dar para os seus filhos. Então você pode dizer: Mateus, realmente, isso pode estar acontecendo. Vamos orar por isso? Vamos, meus irmãos, vamos orar por isso. Mas Tiago nos alerta, lá no capítulo 2, versículos 15 a 17. Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa, no que isso vai ajudar? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Do que adianta dizer: meu irmão, vamos orar, porque tenho fé que você está passando, que Deus vai mudar essa situação. Vamos orar por isso? Vamos, meus irmãos, vamos orar. Mas a fé que não vai produzir a boa obra de ajudar o necessitado, de ajudar aquele irmão que está passando fome, ela é uma fé morta. Ela é apenas um falar, sem resultado prático. Vermos nossos próprios irmãos passarem por necessidades e nada fazemos. Vemos aqueles que foram criados à imagem, conforme a semelhança do Senhor, vivendo em necessidade e nada fazemos. Isso é fruto da nossa natureza caída. Isso é fruto do pecado que entrou no mundo. Meus irmãos, por conta do pecado, quando ele entra no mundo, a relação do homem com ele mesmo, ela é transformada. Ela se torna uma relação doente, às vezes ou de autoglória, ou para se vangloriar, glorificar a si mesmo, ou se desprezar de forma de não reconhecer a imagem de Cristo, a imagem de Deus nele. A relação do homem com o seu próximo, as brigas, as discussões, as desigualdades sociais, tudo isso tem como origem o pecado. Mas não foram apenas essas duas relações que foram transformadas com a queda da humanidade. A relação do homem com o restante da criação também foi sujada pelo pecado. É uma quebra de relacionamento do homem com o restante da criação. Para podermos entender como essa disfuncionalidade foi gerada pelo pecado, precisamos entender como era a relação do homem, qual era o plano original de Deus, da relação do homem com o restante da criação. Percebam que, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 28, aquilo que vai ser chamado do mandato cultural, do versículo Gênesis capítulo 1, do 28 ao 30. Diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com as sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Meus irmãos, essa era a proposta inicial da forma que Deus estabelece que o homem deveria se relacionar-se
com o restante da criação. O homem deveria usufruir da criação, o homem deveria alimentar-se dela, usufruindo e dominando sobre ela. E Deus fala no capítulo 2, versículo 15, que o homem deveria o quê? Cultivar, que o homem deveria guardar, que o homem deveria proteger a criação. Mas por conta do pecado, essa relação também foi transformada. Percebam que no capítulo 3, versículo 17, Deus vai dizer assim, olha, ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar dela o seu sustento. Como era antes, olha, as árvores estão postas, vai lá, você pode pegar de qualquer fruto, mas agora, com muito trabalho, você terá que tirar da terra o seu sustento. Ou seja, o homem teria que cultivar a terra com muito esforço. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Meus irmãos, não há mais harmonia entre o homem e o restante da criação. Se antes o homem era apenas um coletor, que deveria colher daquilo que o Senhor tinha proporcionado para ele, agora ele precisa se tornar um agricultor, e com esforço praticamente brigar contra a criação, brigar contra os espinhos, brigar contra as ervas daninhas, para poder se alimentar para poder se sustentar. Se antes deveríamos zelar, se antes deveríamos guardar o restante da criação, zelar, cultivar, guardar o Éden, agora nós nos tornamos aqueles responsáveis por destruir a criação do Senhor. Aquilo que em Gênesis capítulo 1, o Senhor vai dizer, olha, o Senhor criou e viu que isto era bom. Agora, o homem torna-se responsável, que deveria ser responsável por cultivar, por guardar aquilo. O homem torna-se responsável por destruir aquilo que o Senhor disse que era bom. Ou os irmãos não acham que a poluição do mar, dos rios, do ar, ela tem como origem o quê? O homem pecador. Continuamos destruindo e corrompendo aquilo que o Senhor criou por conta do nosso pecado. E me entristece muitas vezes, falava disso de manhã com Jéssica, como a forma que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, negligenciamos a partir da nossa responsabilidade ambiental. Nós negligenciamos a nossa responsabilidade em cultivar, em guardar a criação do Senhor. Como isso me entristece. Como às vezes nós negligenciamos, achamos que isso não é importante, que cultivar, que guardar, que cumprir o mandato cultural de Deus, cumprir o mandato de Deus de, olha, você deve dominar, você deve guardar. Nós achamos que isso não é importante. Meus irmãos, o aquecimento global, por exemplo, enchentes como as que aconteceram no passado no Rio Grande do Sul, desastres como aconteceram em Minas Gerais, os tremores de terra aqui em Maceió, qual a origem de tudo isso, se não o pecado? Qual a origem de tudo isso, senão o homem pecador? O homem que está distante de Deus. O homem que deveria zelar e cuidar daquilo que Deus fez. Mas o homem passa a destruí-lo. Mas mesmo aqueles desastres ambientais que aparentemente não são culpa nossa, como furacões, terremotos, tsunamis, que nós, olha, não foi necessariamente causado pelo homem. Eles têm sua origem no pecado. Porque como o texto que nós lemos disse, olha, maldita é a terra por sua causa. Percebam que por conta do pecado, o restante da criação, ela praticamente passa a brigar com o homem. A terra, ela produz ervas daninhas, ela produz espinhos. E nós sofremos e vivemos em um conflito agora com o restante da criação de Deus. São consequências do pecado. É consequência do pecado, a quebra do relacionamento do homem com ele mesmo. É uma consequência do pecado, a quebra do relacionamento do homem com o seu próximo,
com seu irmão, com seu cônjuge, com seu vizinho, com colega de trabalho. Essas quebras de relacionamento são consequência do pecado. É consequência do pecado o problema e a relação desarmoniosa do homem com o restante da criação. Do homem que deveria guardar, que deveria zelar pela criação, ele passa agora a ter uma relação completamente desarmoniosa com o restante dessa criação. E meus irmãos, se nós parássemos por aí, nós já teríamos vislumbrado um pouco do grande problema do pecado. Nós já teríamos vislumbrado um pouco das consequências danosas, das consequências desastrosas que o pecado causa em nossa vida. Mas nada a isso se compara, meus irmãos, com o grande problema que é a quebra do relacionamento do homem com o Eterno. Nada a isso se compara com a quebra do relacionamento do homem. A quebra do relacionamento do homem com ele mesmo é um grande problema, Com o próximo é um grande problema, Com o restante da criação é um grande problema, Mas nada disso se compara com o problema da quebra do relacionamento do homem com o Eterno. Nada disso se compara com a quebra do relacionamento do homem com o seu Criador, por conta do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, olha, para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. O homem foi expulso da presença de Deus por conta do pecado. O homem foi expulso da presença do Criador. O homem foi expulso da presença do Eterno por conta do seu pecado. Porque um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, ele não pode relacionar-se com o pecado. Por isso o homem foi expulso de sua presença. Meus irmãos, nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Estamos agora separados do Senhor, separados de sua presença, caminhando a passos largos para a morte. E nenhum de nós está impune a isso. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, olha, porque todos pecaram. Antes disso, Paulo está trazendo uma discussão sobre se há alguma vantagem ser judeu. Olha, ser judeu ou ser gentil, algum tem vantagem de outro? Paulo vai dizer, de nada adianta. Todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. E porque pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos distantes da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos distantes da presença do Senhor. E não há nada do que nós possamos fazer com nossa própria força, com o nosso próprio empenho, com o nosso próprio trabalho, para voltarmos a nos relacionarmos com Deus. Nada possamos fazer. Talvez você possa dizer, Mateus, talvez eu seja uma forma. Se eu vim para a igreja todo domingo, se eu vim aqui cantar as músicas, tal, será que eu me torno mais próximo de Deus com o meu esforço? Não, meu irmão. Não se torna. Você disser, Mateus, eu já sei. Você falou sobre fazer boas obras. Vamos fazer boas obras. Vou ajudar a velhinha a atravessar a rua. Vou doar meu dinheiro, parte do meu salário para os necessitados. Porque isso vai me fazer ficar mais próximo do Senhor, não vai? Não, meus irmãos, não vai. O profeta vai dizer que, olha, todos os nossos atos de justiça, tudo que você pensar que você pode fazer de melhor, pense aí, tudo de que você acha que naquele dia eu fui uma pessoa boa, pense aí, tudo que você acha que fez de melhor na sua vida, quando isso é colocado diante de Deus, quando isso é colocado diante da santidade do Senhor, não passa de um trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça, tudo que nós podemos fazer de bom diante do Senhor, não passa de um trapo de imundícia. Não passa de um trapo imundo. Porque com o nosso pecado, nós ofendemos a um Deus eterno. Nós ofendemos a um Deus santo. A nossa ofensa não foi contra um semelhante a nós. A sua ofensa não foi só contra o seu irmão. A sua ofensa foi contra um Deus eterno,
contra um Deus criador, contra um Deus santo, que a ponto de Isaías, ao entrar na presença de Deus, de visualizar a santidade do Senhor, ele diz, o que é que Isaías fala? Lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, estou perdido, este é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, essa deve ser a nossa reação diante da santidade de Deus. É dizer, Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas, meus irmãos, mesmo essa relação, nós nunca mais podendo exercê-la, nunca mais conseguindo chegar perto daquilo que era o plano original de Deus. Deus em sua graça, Deus em sua abundante misericórdia e graça, ainda no Éden, nos promete reconciliação. Lá em Gênesis capítulo 3, ainda no versículo 15, Deus fala assim, olha, ele fala para a serpente, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas isso é o que nós vamos chamar de proto-evangelho. Essa é a sementinha do evangelho, da promessa de reconciliação que Deus promete ainda no Éden. Mesmo Deus trazendo as consequências do pecado, Ele promete, olha, virá aquele descendente de mulher que irá esmagar a cabeça da serpente. Ele trará reconciliação. E meus irmãos, como o Senhor prometeu, que do descendente de mulher viria aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente, mas que venceria a morte e esmagaria a cabeça da serpente. E na plenitude dos tempos, no tempo devido, o eterno, o próprio Deus, ele se faz carne, ele nasce de mulher, vive no meio de nós. Vive com vida santa, entrega-se e paga o preço da ira de Deus que deveria recair sobre a minha e sobre a sua vida. Ele paga o preço da ira de Deus, ele morre no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele abre agora um livre acesso entre nós e o Pai. Ele abre um caminho de reconciliação. Onde nós que estávamos distantes de Deus, onde nós que éramos inimigos de Deus, agora podemos ser adotados como seus filhos. Romanos capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim, olha, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. E é sobre isso que nós falamos até agora essa noite. Por conta do pecado de Adão, lá no Éden, todos nós fomos contaminados, todos nós fomos condenados. Mas Paulo continua e diz assim, olha, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Então, se por um homem, se apenas por Adão, o pecado entrou no mundo, causando separação do homem com ele mesmo, do homem com o seu próximo, do homem com a criação e do homem com o eterno, só um ato de justiça de Cristo trouxe reconciliação para todos. E essa é a mensagem que nós devemos pregar. É essa a mensagem de reconciliação. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Com algumas coisas, meus irmãos? Não. O Pai fez as pazes com todas as coisas. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livre de qualquer acusação.
Essa é a mensagem que devemos pregar. Se você pergunta, Mateus, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de reconciliação. É a mensagem que o sacrifício de Cristo reconcilia consigo todas as coisas. O pessoal do louvor já pode vir para frente. Nós estamos caminhando para o fim da mensagem. O que foi alterado pelo pecado, por conta do sacrifício de Cristo, vai voltando ao seu estado natural. Esse é o Evangelho que nós dizemos que é o Evangelho todo. É o Evangelho por completo. Que deve ser pregado ao homem todo. No mundo todo. Por isso que nós dizemos que o Evangelho todo, essa mensagem de reconciliação do homem com ele mesmo, com o seu próximo, com a criação e com o eterno, deve ser pregada a um homem completo, com todas as suas necessidades, no mundo inteiro. Cremos e pregamos um Evangelho que transforma a totalidade do indivíduo. Nós não cremos no Evangelho que transforma apenas o que aparentemente possa ser espiritual. Mas nós cremos no Evangelho que pega o doente, que não tem esperança, que está sofrendo com dor, e lhe dá paz, e lhe dá certeza que haverá um dia que não haverá mais fome, nem choro, nem pranto, nem dor. Nós cremos no Evangelho que pega um homem mesquinho e o transforma em um homem como Barnabé, que se torna generoso para cuidar e para zelar pelos seus irmãos. Nós cremos no Evangelho que nos transforma em aqueles que agridem e que acabam promovendo a ruptura do homem com a criação, acabam promovendo desastres ambientais e transformam o homem em um ser que vai zelar pelo restante da criação. Nós cremos no Evangelho que nos transforma. O que Paulo vai dizer assim, olha, nós, os piores de todos os pecadores. Meus irmãos, se você não é o pior pecador que você conhece, é porque você ainda não se conhece muito bem. Mas nós cremos no Evangelho que transforma nós mesmos, os piores dos pecadores, em filhos amados de Deus. Nós cremos em um Evangelho todo. E queremos pregar esse Evangelho todo para um homem todo, no mundo todo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça e orar nesse momento. Orar pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. Orar por arrependimento. Orar para que nós possamos de fato compreender a mensagem de reconciliação. A mensagem de reconciliação de Cristo. E que nós possamos propagar. Como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, sermos ministros da reconciliação. Nós que fomos primeiro reconciliados, agora podemos dizer aos outros, olha, reconciliem-se com Deus. Nós agora nós que fomos reconciliados, somos então ministros da reconciliação. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua bondade. Graças te damos pela tua graça. Graças te damos pelo teu amor que nos alcançou, que nos transformou. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor resgatou, porque o Senhor comprou para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ó Senhor Deus, te damos graças, Senhor Deus. Te damos graças porque fomos reconciliados. Te damos graças, Senhor Deus, porque agora, reconciliados, podemos ser ministros da reconciliação. Essa mensagem que nos alcançou, que nos tornou próximos de Ti, nós podemos dizer aos outros, olha, há um caminho de reconciliação, há um caminho que foi trilhado de volta ao Pai, um caminho trilhado com o sangue no Calvário, um caminho trilhado pelo sangue de Cristo, que por um ato de justiça, fez com que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus, sem medo. Como o autor de Hebreus vai dizer, olha, nós podemos entrar com confiança no trono da graça, a fim de receber misericórdia. Ó Senhor Deus, nos torna ministros dessa mensagem de reconciliação, onde o Senhor nos colocou, Pai. Que essa mensagem de reconciliação possa alcançar o homem
por completo, em todas as suas necessidades, em todas as suas relações, Pai. Senhor Deus, que essa mensagem possa, Senhor Deus, continuar nos alcançando. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Irmãos, essa semana eu fiquei comovido com uma cena que eu vi de um primo meu que mandou via WhatsApp o que ele está fazendo naquela região dos Ribeirinhos, ali de Manaus. Ele chama Rogério e foi, depois que eu me converti, a primeira pessoa da minha família que terminou se convertendo também. E o Rogério, ele casou com uma menina que tem um chamado missionário muito forte. E durante esse período que nós tivemos o liderar, ele esteve aqui, ele conhece o pastor Zé Carlos e a pastora Denise, porque ele congrega na Sara Nossa Terra. E o Rogério, ele é filho de usineiro. Estava acostumado a ver Rogério vendo grandes empreendimentos em uma indústria de açúcar e álcool de um porte grande. E dentro de uma usina, quando você quer plantar, você tem tratores enormes. Eu vi o Rogério essa semana com uma maquininha pequena, de uso bem manual, plantando milho naquela região de uma cidade ribeirinha de Manaus, para que esse milho, quando crescer, possa ser revertido pelo sustento da base que ele está trabalhando como missionário lá. Eu fiquei comovido com aquilo, porque eles abandonaram tudo aqui. Ele pediu demissão do emprego, a esposa também, e de repente vivendo uma vida completamente limitada, numa cidade sem conforto nenhum, numa base que, para a manutenção da base, eles têm que plantar milho, para na colheita vender o milho e ajudar no sustento da base. E vendo ele naquele sol causticante, com aquela boina de soldador, plantando milho, me fez chorar. A chamada missionária não morre nunca no coração da igreja, porque essa é a essência da igreja. A igreja, ela vive para ganhar almas. Eu quero dar uma oportunidade de você abençoar a obra de missões. Nós vamos convidar a 2 diáconos para ficarem, ou diaconisas para ficarem aqui à frente, e nós vamos tirar uma nova oferta. Essa oferta vai ser remetida a missões. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro, e aqui da igreja nós temos Carol, que está em missões. Aqui do meu lado tem Bárbara, que já saiu em missões o ano passado, e hoje eu vi uma postagem dela dizendo que está planejando já uma nova missão, né? Inclusive quero pedir orações pela saúde de Bárbara. Ela teve dodói essa semana, teve doente, né? Para que o Senhor possa recuperar a sua saúde. Eu tenho paixão por missões, irmãos, porque é fruto do desgaste, do esforço de alguém que fez Jesus, o Evangelho, entrar em lugares inesperados.
Uma das cenas mais impactantes da viagem que eu fiz à Coreia é a visita aos túmulos dos missionários. Centenas e centenas de missionários foram mortos na Coreia porque eles eram um país budista e eles não aceitavam a entrada do Evangelho. Morreram missionários estrangeiros, missionários nacionais. Os túmulos e os mausoléus desses homens são reverenciados como heróis daquela nação. Aos poucos, a Coreia do Sul foi se cristianizando, mas para que isso acontecesse, muitos missionários deram as suas vidas ali por aquela nação. Você chega hoje naquele país, tem megas igrejas, igrejas enormes, gigantes. Eu visitei uma igreja chamada Igreja do Amor, uma presbiteriana lá, que ela é subterrânea, ela tem vários templos embaixo da terra, 30 templos, o maior cabe 6.700 pessoas embaixo da terra. O metrô tem uma estação de trem somente para alimentar aquela igreja, que ela está à porta da igreja. Quando a estação abre, entra aquela multidão de crentes vindo tudo de metrô, porque não tem lugar para estacionar carro dentro do centro de Seul, que a cidade é muito grande, o país é relativamente pequeno. E isso só foi possível porque missionários deram as suas vidas para que naquele país o Evangelho fosse semeado. Vamos investir na obra de missões. Eu vou te dar essa oportunidade agora. Daqui a pouco a gente volta com o encerramento do culto, com mais um louvor, o ministério. Irmãos, para aqueles que querem saber como é o boné da igreja é esse, está aqui, vai estar na livraria. A Cris estava me falando que um irmão aqui da igreja, o Cícero Guedes, ele é escritor e ele escreveu um livro chamado A Nobreza do Rei. Ele doou uma quantidade de livros que também está sendo vendida na livraria, e ele doou essa quantidade de livros para a igreja, para que toda a renda desse livro fosse revertida para missões. Eu quero agradecer a ele por essa doação e quero aconselhar você a conhecer o escritor da igreja. Não é interessante a gente ter um irmão escritor? Eu nem sabia que ele tinha doado esses livros com essa causa. A Cris acabou de me dizer agora. Então está lá na livraria, A Nobreza do Rei. E aí, se você comprar esse livro, vai estar abençoando também a obra de missões. Eu quero chamar o Mateus para ele vir aqui. O Mateus, durante a semana passada, ele me chamou na casa dele, nós estivemos jantando, e eu quero chamar a Jéssica para vir junto com ele. E ele me deu uma comunicação que pastor nenhum gosta de ouvir, né?
que ele vai estar se transferindo da Gênesis para a igreja, possivelmente para a igreja que seus pais estão congregando. Seus pais saíram daqui da igreja, está com mais ou menos um ano e pouquinho, né? Eu sou ruim de data, né? Sou péssimo de data. E óbvio, eu achei que a decisão dele fazia muito sentido. Eles estão grávidos, né? A vovó Val vai acompanhar mais de perto, se estiverem todos juntos dentro de uma mesma comunidade, né? Mas eu, pessoalmente, como pastor, eu queria agradecer ao Mateus e à Jéssica por tudo que eles fizeram pela Gênesis, né? Se o pastor sofre quando isso acontece, bastante, irmãos, mas é o seguinte: filhos a gente não perde nunca, né? Filhos você cria, eles podem não estar na sua casa, eles estão em outra casa, mas são filhos. E o Mateus e a Jéssica são filhos que o Senhor nos deu e que vão estar sempre no meu coração. Eu queria agradecer a Deus. Ele passou 11 anos aqui conosco, tanto passa, né? E eu entendo que a igreja também cumpre um papel profético quando prepara pessoas e lança essas sementes de pessoas já preparadas para outras comunidades que têm outras carências e outras necessidades. A gente sabe que quando a gente doa, a gente também ganha. Então vamos cumprir esse papel, né? É uma hora de abençoarmos a vida do Mateus. Eu não sei quanto tempo ele ainda vai estar aqui conosco, nós não conversamos sobre isso, né? Ele estava sob a liderança do Ministério de Missões. Esse Ministério de Missões precisa ser ocupado, né, por outra liderança da igreja. Nós estamos orando por isso. Mas eu quero agradecer pela vida do Mateus. Eu quero que você levante assim a sua mão, e eu quero que você ore juntamente comigo pelo Mateus e pela Jéssica. Paizinho querido, que essa decisão que eles tomaram, ó Pai, resulte em bênçãos para o lugar para onde eles estão indo, Senhor. Que o Mateus e Jéssica continuem entendendo que mais do que servir dentro de uma igreja, eles são servos do Rei e do reino. E por isso, ó Pai, que os frutos que serão manifestos por esse casal que durante tantos anos abençoou a vida da Gênesis possam ser profundos naquele lugar para onde eles estão indo, Senhor. Abençoa a vida de toda a liderança da igreja, que será abençoada, eles serão abençoados com a estada e o vínculo que se formará entre Mateus e Jéssica e eles, ó Pai, que eles possam ser muito úteis dentro dessa nova casa, Senhor. Nós somos um mesmo corpo, agências de um mesmo rei, de um mesmo reino, e eu quero ver, ó Pai, notícias de que o Mateus tem crescido e Jéssica também tem dado muitos frutos naquele lugar. Eu os abençoo nessa decisão que eles tomaram e te peço que vai com eles, Senhor, guardando eles em tudo e firmando ainda mais a fé deles em nome de Jesus. Amém. Eu estou com uma vontade muito grande de dar um beijo nos dois e vou fazer isso agora. Amo vocês, viu? Eu vou confessar uma vontade que eu tive, mas reprimi, por inteligência. Deu vontade de dar esse boné ao Mateus para ele levar de presente da Gênesis, mas para não ouvir, pastor, então vamos embora para ganhar um outro boné daquele, eu não dei. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, irmãos? Se você quiser, vai ter festa no céu. Está dependendo de ter festa no céu a sua decisão. Quem quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Tem alguém que está querendo entregar? Tem? Nós temos uma pessoa aqui. Tem uma senhora aqui, vem cá, querida. Já garantimos festa no céu hoje. Eu vou pedir a alguém da igreja que venha com ela, né? É a palavra quem diz que cada vida que se entrega nas mãos de Deus, há festa no céu. Quem mais? Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Como é o nome da senhora? Aparecida? Amém. Aparecida acabou de aparecer lá no céu agora, o seu nome, né? Os anjos celebram, irmãos, a entrega de vida que a Aparecida fez aqui nessa noite. Eu vou dar mais uma oportunidade para você. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Em não havendo, vamos orar pela Aparecida. Já é motivo suficiente para estarmos extremamente felizes. Pai querido, muito obrigado pela vida da Aparecida, Senhor. Com essa decisão agora, nessa noite, ela passa a estar inclusa no rol daqueles que serão um dia chamados à presença de Deus, para na presença do Eterno, todos juntos habitarmos para sempre. Deus, firma os passos da Aparecida, perdoa os seus pecados, Senhor.
Visita, ó Pai, a sua vida e as necessidades que ela tem, e pelo Teu Espírito Santo, vai dando sábia condução a ela, para que todos os dilemas, problemas, necessidades que ela tenha, possa ser suprido em glória pela sua presença. Dá ao seu coração intensa sede de estar na Tua presença diariamente, Senhor, para que essa decisão que ela tomou hoje possa se firmar e para que ela possa consolidar a sua fé. Nós Te agradecemos pela Tua decisão, ó Senhor, e pelo momento em que ela vai viver agora, da entrada do Teu Espírito Santo dentro dela e as experiências que ela vai ter. Que essa casa, a Batista Gênesis, saiba acolhê-la como uma irmã nossa, Senhor, e que ela possa ser bênção para os nossos trabalhos, bênção para a Igreja Batista Gênesis, ó Senhor. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém? Levanta assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu podia orar pelos enfermos da igreja. Tem alguém que está enfermo? Tem pessoas enfermas? Tem pessoas enfermas, não tem? Agora eu vou lhe dar uma unção profética. No lugar de orarmos por isso, levanta assim as suas mãos na direção do céu e diga para quem está na igreja, olhando para as pessoas do lado: olha, existem pessoas que precisam de uma cura. Existem pessoas que precisam ser curadas de enfermidades no corpo, mas tem outras que precisam ser curadas de enfermidades na alma. Existem pessoas que precisam ser curadas de enfermidades na alma, mas tem pessoas que também precisam ser curadas de enfermidades no comportamento, comportamentos deformados, pecados repetidos. Mas nessa noite nós vamos profetizar cura, libertação, poder de Deus para a vida dessas pessoas. Diga assim comigo, repita: eu, como profeta de Deus, declaro a bênção da saúde, da libertação e da felicidade plena a todos os meus irmãos, os que estão presentes aqui nesse culto e os que estão nos assistindo via live, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o último louvor, mas antes de sair da igreja, abraça seu irmão da direita, da esquerda, dá um sorriso para ele e diga: viva uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu vou